Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver Tudo bem, pessoal, com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, né? Pessoal, vamos iniciar nossa aula orando, né? Rezando a Deus para que Ele nos guie, né? Porque não é fácil estar longe de vocês, você sabe que eu estou com muitas saudades, né? Mas vamos todos juntos rezar junto para que o Senhor possa consolar os nossos corações e para que esses problemas tudo passem, para que voltamos às nossas atividades com toda a força e vigor, beleza? Então, vamos rezar todo mundo junto, para que juntos possamos numa só fé e em seguida começamos a nossa aula. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá, né? Vamos começando assim, porque coisa boa é quando a gente inicia o nosso momento com uma oração. Que coisa boa é quando a gente entra em paz. Vamos juntos entrar nesse segundo livro de Química, né? Com vocês agora está o professor Emerson Silva, professor de Química do Colégio de São José. E vamos aprender no seu livro que você tem em casa de Ciência da Natureza e Sua Tecnologia, né? Um livro muito bom. E vamos falar a respeito nesse livro da termoquímica e cinética química, beleza? Vamos trabalhar hoje com introdução à termoquímica, vamos falar um pouquinho sobre diferença, né? A diferença de temperatura, quantidade de calor, variação endo e exotérmico, né? Reações endo e exotérmica. Vamos falar sobre a lei de Hess e lei de liberação de energia, que cai muito pouco no Enem, né? Lei de Hess e lei de liberação de energia, mas esse capítulo 1 cai muito, tá? Vamos falar sobre cinética 1 e 2, que é bem tranquilo, é mais observações e alguns pontos bem importantes que você deve anotar. Gente, o objetivo do nosso primeiro a termoquímica é saber o que são processos endo e exotérmicos, né? Aprender, por exemplo, por que uma reação ela fica gelada, a outra reação ela fica quente, né? Então, nós vamos começar a melhorar os nossos termos. Nós vamos começar a dizer, por exemplo, que uma reação ela pode ser endo ou exotérmico a partir, por exemplo, quando é exo, quando ela libera energia, né? Fica quente. Quando é endo, quando ela absorve energia, né? Deixando as suas propriedades externas frias. Então, vamos falar o que é entalpia, tá? E principalmente também sobre variação de entalpia, que é o ΔH. Vamos falar sobre calor de formação, ou entalpia de formação e calor de combustão, tá? Só lembrando para vocês que a termoquímica, né? A termoquímica, esse tema aí, nada mais é do que o estudo que mede a quantidade de calor envolvida nas reações químicas, né? Eu tenho comentado com vocês anteriormente, até feito no laboratório, reações, por exemplo, quando a gente produziu a bomba de hidrogênio, cara. A gente produziu a bomba de hidrogênio e eu no Elemaia coloquei água e uma quantidade de hidróxido de sódio. Aí perguntei assim para vocês, pessoal, alguns de vocês tocarem e dizem, ficou quente ou frio? Aí você, quente, veja. Aquele tipo, por exemplo, liberou uma quantidade de energia. Se libera ESO, tá? ESO é para fora. Essa liberação de energia, de ter ficado quente as paredes do Elemaia, né? Do recipiente de vidro, mostrou que houve uma liberação. Então, como calcular essa liberação de energia? Então, são através, por exemplo, a termoquímica, ela vai estudar esse termo de calor, né? De quantidade de energia de calor e química, né? Que é a matéria sobre que nós estamos estudando nesse momento, termo de calor. Então, pessoal,
Você pode ver muito quem gosta de jogar futebol, né? O cara aí cometeu uma lesão, aí o cara vai lá com um saquinho, né? E aquele saco ele aperta e passa na perna do camarada, fica gelado, né? Ou fica quente, vai depender de algumas situações. Mas para que isso aconteça, os caras veteranos de guerra mesmo, eles não precisariam estar andando com fogão, com acender fogo, né? Que não até mesmo chamaria a atenção do inimigo, mas eles utilizam, né? Para aquecer as refeições sem fogo, utilizando simplesmente um esquenta-ração, né? Sem chama, que é um dispositivo, é uma bolsa plástica dividida em dois compartimentos, que quando você junta essas partes, que na verdade que contém uma parte magnésio, né? E o sódio, e quando se junta com a água, junta essas partes nas águas, ele acaba formando uma reação de liberação de energia, né? Assim também quando o atleta ele acerta uma contusão, o cara vai lá, coloca um nitrato de amônia que tem nessa bolsa, junto com a água, e quando faz isso, aquela bolsa fica gelada para dar aquela massagem, né? Para conseguir refrescar aquele local onde foi atingido, né? É uma bolsa de gelo instantâneo. Então essas reações, gente, acontecem no meio do nosso cotidiano, e é importante a gente estudar ele, né? Principalmente para o Enem, tá? Então a termoquímica, ela vai estudar a quantidade de calor envolvido nessa reação, né? Você observe essa reação. O cara pegou aqui, ó, o magnésio, água e transformou aqui nessa reação, óxido de magnésio, e tem hidrogênio, mas essa quantidade de calor que foi formada. Eu tenho os meus produtos, tenho meus reagentes, né? Eu tenho meus reagentes e aqui tem, depois acerto, eu tenho os meus produtos. Veja, essa transformação, né? Ela ocorre por uma liberação de calor. Essa liberação de calor eu vou chamar de exotérmica, tá? Exo significa do grego exo, que significa para fora, beleza? Então, a exotérmica, na verdade, é a quantidade de calor liberada. Todas as vezes que eu falar Emerson, se eu chegar aqui e dizer Maria Júlia, o que é exotérmico? Aí Maria Júlia vai me responder e dizer assim, Emerson, exotérmico é uma liberação de energia, eu tenho uma produção de calor. Se eu chegar e dizer, Kailane, o que é exotérmico? E exotérmico ela vai dizer, Emerson, tem liberação de calor, pôr para fora esse calor. E se eu perguntar, Selminha, me diga o que é endotérmico. Ela vai dizer, claro, Emerson, se exo é para fora, endo é para dentro, né? Endo vem do grego endo, que significa dentro, dentro de, beleza? Então, esse endotérmico vai ser na hora em que ela absorve esse calor, tornando as propriedades externas do líquido fria, né? Você tem nesse caso, ó, a absorção de calor. Olha aqui, nos meus reagentes que eu tenho no início, eu só tenho os reagentes magnésio e a água. O produto eu tenho a formação de calor. Já aqui nos meus reagentes, eu tenho calor e outro reagente. Na formação de produto, eu não tenho a produção de calor. Então, endo, ele vai absorver o calor. Então, endo vai ser absorção para dentro. Ele vai chamar o calor. Aí eu pego e dou 0,5 para Selminha, né? E Selma acaba aprendendo química fácil. Fácil. Beleza, gente? Veja. No dia a dia, eu vou até ler esse trechinho aqui para vocês, tá? No dia a dia, para calor está relacionado a temperaturas elevadas, né? Como quando dizemos, que dia quente, nossa, que calor. Na termoquímica, né? Na química e na física, porém, calor significa energia térmica, tá? Transferida de um corpo para o outro, acompanhada sobre variação de temperatura, tá? Esse termo que a gente utiliza para calor, ele vai significar energia térmica, tá? Transferência de um corpo para o outro. Então você não está sentindo, teoricamente, você está não sentindo calor. Você está, uma sensação térmica diferente, uma sensação térmica mais forte, tá? Porque calor vai significar energia térmica transferida de um corpo para
o outro. Pois bem, pessoal, vamos avançar. Veja, dentro do estudo da quantidade de calor envolvido, nós temos, por exemplo, a entalpia. O que é a entalpia? Esse Hzinho que está aí, ó. A entalpia, ela vai mostrar, por exemplo, durante uma transformação exotérmica para dar energia que estava armazenada no sistema liberado, por meio disso, a entalpia ao qual vai se relacionar, ela está relacionada com a letra, né? Aí, decifrada pela letra H, ela vai definir de quanto será liberado, de quanto será liberado de calor. A entropia está relacionada com fatores, por exemplo, o movimento das partículas, os átomos e sua molécula, como formam a substância e o movimento dos elétrons ao redor de um núcleo. Então, tudo isso é calculado. Por exemplo, as ligações e as atrações intermolecular. Essas transformações, ela não ocorre a uma pressão constante, tá? O cálculo da variação da entropia mais aplicado não se costuma estudar muito para nós no ensino médio, tá? Porque isso aí é um cálculo mais sofisticado para o pessoal que vão trabalhar com maior propriedade dentro da engenharia química ou para algum conceito bem mais importante. A gente precisa mais saber do conceito de como calcular, tá? A determinação, por exemplo, de o calor envolvido, temos essa linda fórmula aqui, para determinar, por exemplo, o calor envolvido, eu vou ter quantidade de calor, que é o Qzinho aí, ó. Eu vou ter M, que vai ser minha massa, tá até aqui a massa envolvida. Eu vou ter C, que vai ser o calor específico do material que eu estou usando. Esse calor específico ele é tabelado. E eu vou ter o delta O, que na verdade vai ser a variação de temperatura, tá? Eu vou ter um exemplo aqui no livro. É um exemplo bem simples, que vai dizer assim, ó. Nessa expressão, M é massa, C é calor, e a quantidade de calor que deve ser formada de 1 grama de um material elevado a uma temperatura de 1 grau. O calor específico, característica da substância, por exemplo, da água, é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Ele dá um exemplo. Esse exemplo diz assim, um exemplo prático é determinado pelo calor envolvido na dissolução de cloreto de cálcio. Vamos considerar a dissolução de uma pequena quantidade de cloreto de cálcio em água, inicialmente a uma temperatura de 25 graus, fez com que a temperatura final chegasse a quanto? A 33 graus. Então, temperatura inicial, eu tenho aqui, ó, e tem a temperatura final que está aqui embaixo, que é 33 graus. Beleza? Ele iniciou com 25 graus e terminou com 33. Ele aumentou a temperatura em quanto? Em 8 graus Celsius. É o que está dizendo aí. Então, se ele aumentou, nesse caso, ele liberou energia. A dissolução do cloreto de cálcio, portanto, é exotérmica. Com certeza, cara, se ele liberou, se ele estava em 25 e aumentou para 33, ele está liberando aquela energia para o meio. Então, aumentou a energia do sistema. Então, eu tenho uma liberação. Se libera, é exotérmico, tá aqui, ó. Beleza? Vamos calcular o calor liberado nessa dissolução, considerando que a massa da solução seja 100 gramas. Opa, ele está utilizando 100 gramas. E que é dados? Massa 100 gramas. Qual o calor específico da água? Tá aqui, ó. 1 caloria por grama. Que é o calor específico da água. Isso aqui, gente, já é datado, tá? Primeira coisa que eu tenho que calcular é a variação de temperatura. Então, variação de temperatura é igual a temperatura final menos a inicial, tá? Toda variação, primeira é final menos inicial. Qual foi a temperatura inicial que nós vimos? Foi quanto? 25 e a final 33. Então, eu tenho 33 menos 25, que vai dar a 8 graus Celsius. Cheguei aqui e calculei a temperatura. Segue comigo aqui. Calculou, eu assim lanço na minha formulazinha, tá? Bem simples demais. Formulazinha de padaria, bem simples. Quantidade de calor, massa. Qual foi a massa que ele utilizou? 100 gramas. Qual é a quantidade de calor que eu quero descobrir? Qual é o calor específico da água? 1. Qual é a variação da temperatura? 8. Aí ele chegou aqui e só fez calcular bonitinho, lindo e maravilhoso, que está aqui, ó. Beleza? Ele calculou e disse, ó, massa 100, calor específico da água 1, variação de temperatura a gente já calculou 8. Então a quantidade de calor que foi liberada foi de quanto? 800
calorias, tá? Calor também é medido em caloria, tá, gente? Essa é, né? Vimos que a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura, né? Quanto maior a variação de temperatura, maior é a quantidade de calor liberada. Mas é claro, né? Se você libera a quantidade de calor. Essa variação de temperatura, de entalpia, na verdade, no sistema, é bem simples. Você tem a variação eu só quero calcular a variação de entalpia. Epa, variação sempre é o quê? Delta, tá? Variação de quê? De entalpia. A entalpia é H, tá? Variação aqui, ó, a formulazinha. Essa variação da entalpia, ela vai mostrar de quanto foi variada a energia. E essa diferença é dada pela final menos a inicial, tá? Final menos inicial. Então, por exemplo, numa transformação endotérmica, ocorre a absorção de calor. Cara, é claro, numa transformação ela está fazendo o quê? Endotérmica. Ela está absorvendo calor. Se ela absorve, ela está para dentro. Lembrando a você, se o ΔH for maior que zero, ΔH é o quê? Positivo. Então, se ΔH é maior que zero todo número é positivo. Então, é o quê? Endotérmica. Então, todo ΔH que for maior que zero é endotérmica, ΔH positivo. Beleza? O que está mostrando isso? Ó, ele tem a entalpia inicial e terminou com a entalpia final maior. Ele começou com 25, suponha, e terminou com 33. Ele começou com 0, terminou com 10, só suposição. Então, houve uma variação. Essa variação foi o quê? Maior que 0. Se é maior que 0, então absorve calor. Final é maior do que a inicial. Maior enquanto que a gente, no nosso exemplo anterior, em 8 graus Celsius. Tranquila, não é, gente? Não tem nem o que fazer. Mas se for exotérmica. Exotérmica é que libera calor. Ele tem uma entropia inicial e no final ele vai ter, nesse caso, uma entalpia inicial maior. O que é que acontece? Nesse caso, o meu ΔH será o que? Menor que zero, será negativo. Como será negativo, ele libera calor, é claro. Se ele está liberando calor, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar o quê? Isso, gente, negativo. Ele está liberando a sua energia. É quando ele diz, cara, eu estou liberando o meu dinheiro. Se ele está liberando o dinheiro, cada vez mais ele vai ficar no negativo. Tranquilo? Esses pontos são importantes porque você acaba observando. Observa aqui, ó. O cara liberou tanta energia que ficou aqui com ΔH negativo. Se ele ficou com ΔH negativo, ele é o quê? É uma transformação endoexo. Emerson, você disse aqui. Se transformação, o ΔH é menor que zero. Se é menor que zero, menos 81,3 é menor que zero. Como é menor que zero, por exemplo, essa seria uma reação exotérmica. Exotérmica libera calor, cara. Se libera calor, então a gente tem uma transformação aí exotérmica. Tranquilo, é sem estresse. Química comigo, velho. Você ou aprende ou aprende. Gente, vamos finalizar por aqui, tá? Eu vou passar uns exercícios bem simples para vocês fazerem. Vocês vão fazer as anotações de vocês a respeito do livro, não se esqueçam disso, e vão responder os exercícios junto comigo. Estou aqui com vocês, professor Emerson Silva, do Colégio de São José. Um abraço a todos.